Estão comigo aqui hoje o Lucas e o Bob. E Boa tarde. quando a gente, né, começou a preparar esse material, que foi uma coisa muito a quatro mãos, né, o que mais chama atenção é a sofisticação dessa rede criminosa, né? É claro que os números do ransomware no Brasil e no mundo são impressionantes, né? Crescimentos, o número de transações financeiras, o valor das transações financeiras, o quanto que esse número vem crescendo ao longo dos últimos anos. Mas a sofisticação da rede criminosa é realmente algo que é impressionante, assim. E é uma rede extremamente unida, extremamente profissional, extremamente financiada, né? Trilhões de dólares que são provenientes dos ataques globais e que, infelizmente, é uma rede que não para de crescer, porque as vítimas, né, enquanto elas pagarem esses resgates de ransomware, esse crime vai continuar sendo financiado. Então, hoje a gente vai compartilhar um pouco com vocês esse mundo, né? Porque a gente acredita que também conhecer o inimigo dá mais poder para a gente se defender. E sim, hoje já existem soluções capazes de detectar, bloquear e paralisar um ataque de ransomware. E sim, esse tipo de tecnologia já é disponível para empresas de todos os portes, né? O que antes era uma tecnologia que parecia inacessível, muito cara, hoje empresas de todos os tamanhos já podem ter acesso a elas. Então, esse é um dos mitos que a gente vai falar aqui hoje. E falar muito sobre Dark Web, tática de extorsão, quanto custa um kit de ransomware na Dark Web, né? Quanto que custa um pacote de dados roubados. Então, vai ser muito interessante. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se vocês quiserem fazer algum comentário, alguma pergunta ao longo da apresentação, fiquem à vontade para usar o chat. A gente tem um grupo de moderadores que já vão mandando para a gente as perguntas e a gente vai tentar responder o máximo possível ao longo da apresentação. Vou passar a bola para o Bob. Bob, vamos lá. Vamos lá, boa tarde, pessoal. Muito legal ver essa galera toda aqui. Que galera, né? Tem gente pra caramba aqui. E é legal poder a Blockbit compartilhar aí nossos 10 centavos de conhecimento com vocês, trocar essas ideias. Falar um pouquinho desse mundo de ransomware, que o pessoal fala bastante, né, de números e estatísticas. Nós vamos falar disso também, mas a gente vai um pouquinho mais além. A gente vai trazer um pouco de informações da Dark Web mesmo, né? Navegando lá, entrando nos grupos, ver como eles trabalham, como que é esse esquema de contratação, pagamento, o que é feito com o dinheiro, né? Vamos falar um pouquinho disso também para a gente. Como a Thaís falou, informação é extremamente importante, né? Quando você tem informação, você tem poder, né? E hoje as pessoas caem em muitos golpes, não só de ransomware, mas golpes na internet, justamente pela falta de informação. Então a ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre o panorama de como que nós vamos lidar com cada questão de ransomware. Lucas, não estou conseguindo passar o slide, obrigado. Bom, vamos lá. Os ransomwares já não é novidade, né? Desde o início da tecnologia de internet, aliás, até antes de internet, já se falava de malwares, né? Eu até postei esses dias sobre o AIDS, né? Lá do final dos anos 80. Aí a gente tem, já falando em malwares mais se trafegando pela internet, mais poderosos, né? Tem o I Love You, tem o WannaCry. O WannaCry foi um malware, o primeiro ransomware mais incrível que tem, que saiu espalhando loucamente em poucos dias, né? São 200 mil máquinas, se eu não me engano, em 150 países em poucos dias. E assim ele foi evoluindo. Mas o mais interessante aí é a questão de como que isso mudou, né? Antigamente a ideia era ideológica. Eu quero fazer um ataque contra o governo, contra uma empresa que eu não gosto, contra ciclano que falou algo que não achei legal. Aí atacavam eles e era mais uma questão ideológica, né? Eu gosto sempre de citar nesse momento a época de Mitnick, né? O famoso hacker, que ele, todas as invasões que ele fez, ele nunca tirou nenhum centavo de nenhuma empresa, porque ele só queria provar que ele era capaz de fazer, né? Mas hoje não é mais isso. Infelizmente, hoje a brincadeira ficou sem graça. Não temos mais, temos ainda, mas não são mais relevantes os script kids, né? Aquela molecadinha que pega os scripts prontos e rodam. Eles estão ali, pegam ainda porque a gente deixa as coisas abertas, mas o problema mesmo está diretamente no crime organizado, né? Hoje isso aí a gente está falando de crimes organizados com milhões e milhões de dólares disponíveis para fazer esse trabalho e montar essa estrutura toda de ransomwares, né?
Ah, falando um pouquinho dos ransomwares, algumas coisas interessantes, o WannaCry foi o primeiro ransomware e é um modelo usado ainda até hoje. Lockbit é o maior grupo hoje, sem sombra de dúvida, é o maior grupo hoje. Segundo a Polícia Federal, a FBI foi desmantelada há 2, 3 anos atrás, mas não foi não. Eles estão aí, estão vivos. Entrei na página deles ontem ainda. Estão lá, tem até as regras de acesso bonitinhas. Eles estão trabalhando e tem muita gente infectada por Lockbit. Olhando o nosso monitoramento também, a gente consegue ver esses ataques acontecendo, né? E o Heavy e o Babu, que são dois novos ransomwares, mas eu quero chamar um pouco a atenção para o Medusa. O Medusa ele trouxe uma visão um pouco diferente da forma que ele faz o ataque. Além de ser o ataque de ransomware normal, a extorsão ele faz com leilão. Ele pega seus dados, em vez de pôr um preço, US$ 100, US$ 1.000, US$ 10.000 o preço da venda dos dados, ele põe um leilão na internet ali. Dependendo do quanto vale os seus dados, a concorrência pode de repente se interessar, né? Ou algum outro grupo malicioso para aplicar outros tipos de golpes. Então são Ah, dois, uma coisa é que eu achei. uma questão nova aí. Não, só ia Thaís, comentar que desculpa. uma coisa. Não, só ia comentar que uma coisa que é interessante, né? Que a gente estava falando como esses grupos eles são organizados e são unidos, né? Porque a gente vê uma colaboração entre eles, né? Você vê, por exemplo, né, um Babuque, por exemplo, de Ransom as a Service. Acho que foi a semana passada que eu estava vendo empresas que sofreram um ataque ransomware no Brasil, só esse ano, e teve uma delas, que era até uma média empresa, que foi atacada pelo Lockbit, depois foi atacada de novo pelo Babuque. Então, quer dizer, é um ciclo, né, que se retroalimenta pelo vazamento de dados e a forma como esses dados são extorquidos depois, né? O Bob, e também Exatamente. tem a questão da forma que é o pagamento. Antigamente, antes do Anacry, você tinha pagamento que você tinha que ter, lavar dinheiro, tinha rastro, né? Tudo mais. Com o advento do Bitcoin, isso tornou muito mais fácil cobrar e receber e não tem rastreamento. Então, isso foi uma grande mudança também na questão do pagamento e no modelo de negócio, né? Que é o Ransom as a Service. Exato. O comentário bem pertinente, Lucas, até com esse slide. Aqui a gente fala um pouquinho sobre isso, né? O Bitcoin, ele por não ter uma regulamentação, ele é um caminho livre, né, para transação de dinheiro e de muito dinheiro. A gente não está falando de US$ 1.000, US$ 500. A gente está falando de resgates milionários, né? Mais à frente eu vou até mostrar, mas a gente está falando de resgate de 1,5 milhão. O ano passado teve o recorde do maior resgate pago por uma empresa para um único grupo de ransomware, que foi de US$ 75 milhões. A gente não está falando de pouco dinheiro, e só o Bitcoin permite, a não regulamentação do Bitcoin permite esse tipo de transação, né? Então ele é bem pertinente, e hoje a gente tem o RES, né? Ransomware as a Service, que hoje você contrata esse tipo de serviço, você contrata kit de ransomware, né? Aí, e isso também não é só o resgate, né? Você tem as dupla extorsão. Além do resgate, eu vou vender ou não seus dados, eu vou te denunciar na LGPD ou não. Aí vem a tripla extorsão, os deepfakes, né? Que você vai. Eu vou pegar fotos que eu extraí sua e vou fazer vídeos e vou te extorquir também. São N coisas, né? Que pode ser usado. Isso é muito mais fácil hoje com inteligência artificial, né? Então, é bem pertinente esse comentário e realmente só é possível graças à não regulamentação do Bitcoin, né? Uma coisa que já devia ter acontecido e até hoje não aconteceu, né? E com isso, os ataques. Hoje o Brasil é o sétimo mais atacado do mundo. Há relatórios que dizem que é o quarto, e há relatórios que dizem apenas que está entre os 10. Na média ali que a gente fez umas análises, concluímos que está ali os sete dos países mais atacados do mundo. Os relatórios indicam que a gente cresceu 70% em 2024 com ransomwares, tá? Dizem que o pagamento diminuiu, mas pelo que eu vi ali no próprio site da Lockbit, eu acho que não. Eu acho que não. Eles se gabam justamente de ter a maioria pagante, né? Isso é um problema sério, né? E somando, uma curiosidade interessante é que somando todos os tipos de extorsões, além de ransomware, os golpes que fazem phishing, que fazem por SMS, etc., hoje são 16, um golpe a cada 16 segundos, golpe com sucesso, a cada 16 segundos no Brasil.
Isso é assustador, assim, é uma informação muito, muito crítica, né? Agora, Bob, Falando em... falar, Oi, oi, Thaís. antes de você ir nessa tela, só queria voltar um pouquinho, porque eu acho que tem uma mudança no perfil das empresas que estão sendo atacadas no Brasil que é importante a gente avaliar, né? Eu acho que uma das coisas que, né, pelo fato da gente ter um centro de inteligência na Blockbit, a gente, né, tá o tempo inteiro monitorando esse tipo de ataque no Brasil, uma coisa que chama atenção é a mudança do foco para pequenas e médias empresas. Então, até, né, não muito tempo atrás, a gente via esses grandes casos na mídia, empresas gigantes sendo atacadas com resgates milionários, e hoje a gente vê uma pulverização desses ataques para pequenas e médias empresas, com resgates que são menores, porque os grupos também eles adequam o pedido de resgate de acordo com o poder de pagamento da empresa. Ele não vai atacar uma média empresa e pedir, né, um resgate de 70 milhões de dólares, mas ele pede resgates que podem variar de, né, 10 mil reais até muitos milhões de reais, dependendo do tamanho dessa empresa. Então, acho que isso é um fato interessante, porque já caiu por terra aquele mito de que eu sou muito pequeno para sofrer um ataque ransomware. A gente tem casos de escritórios de contabilidade com, né, duas ou três máquinas que já sofreram um ataque ransomware e que dá uma dor de cabeça e custa caro, né? Ninguém quer pagar 5 mil que seja para recuperar os dados. Qualquer dinheiro é dinheiro, né? E hoje qualquer empresa Exato. de qualquer tamanho também virou alvo. Primeiro que assim, esse mito de que a gente é pequeno ou ninguém me conhece, não vou ser atacado, é um mito mesmo, porque isso é automático, né? São dois estágios interessantes. O ataque é automático. Um robô fica escaneando a internet, achou a vulnerabilidade, ele entra, alguém caiu no phishing, ele entra e vai pegar todo mundo. Agora, a parte que não é automática, que é interessante, é que eles, quando extraem os dados, eles analisam os dados. E eles fazem o ataque de acordo com os dados que eles analisaram. Eu vou mudar o slide novamente, que eu tenho até uma foto disso, né? Hoje a gente tem kit de ransomware as a service, né? Ou seja, eu contrato um serviço de ransomware. Eu quero entrar para o mundo do crime, então o que que eu vou fazer? Eu vou procurar um grupo criminoso, né? Vou procurar Lockbit ali, por exemplo, e vou me afiliar a Lockbit. Para se afiliar a um grupo desse, a Lockbit especificamente, você tem que ter um Bitcoin na mão para você pagar para eles de cara. Não é só chegar e falar assim, eu vou usar o ransomware e pronto. Você dá um Bitcoin de cara para os caras ali, são Quanto é 100 que está mil um dólares. Bitcoin hoje? 100 mil dólares, né? Tá perto de 100 mil, tá variando ali 197, tá perto de 100 mil dólares, né? Aí você tem que dar um Bitcoin para os caras, eles vão te dar um kitzinho lá, super maneirinho lá, de uma plataforma, porque você infecta muita gente. Essa plataforma, você se conecta todo mundo na mesma plataforma e você pode gerenciar os seus clientes todos de uma vez só. Com tempo de pagamento, quem pagou, quem não pagou, quem vai publicar e quem não vai publicar. Aí numa uma comissãozinha de 20% para o time da Lockbit, para cada resgate que você negocia, não precisa envolver eles, né? E uma coisa interessante aqui nessa essa imagem aqui, esse aqui é um cassino em Macau, é recente, ele ainda está no prazo, se eu não me engano, faz uns 4 ou 5 dias que ele foi atacado. Eu acabei escolhendo ele para colocar. O pedido de resgate é de 1.250.000 euros. Aí você fala, mas eles têm para pagar? Segundo a análise do time que fez o ataque, sim, eles faturaram 13 bilhões. Então eles têm dinheiro sim para pagar. Então, ou seja, não é uma coisa aleatória, né? Eu já vi resgate de 4 mil, eu peguei um resgate esses dias aí de 500 mil, né? Então, assim, você tem vários tipos de resgate, um para cada tamanho tem um resgate específico, né? Então, não é, esse mito de não vou cair já não cai mais, né? Notícias recentes aí, ontem eu até compartilhei aqui, né? Vocês devem ter visto na internet. A Polícia Civil pegou uma molecada aí do apartamento com antenas de Wi-Fi de celular, né? Para enviar SMS. Você está aí na sua empresa, aqui dentro da Blockbit, eu recebo um SMS aqui dizendo que eu vou ficar rico ou que eu tenho que pagar uma taxa, eu clico no link, baixo o ranço e dissemina no Wi-Fi da empresa, né? Então, as possibilidades de invasão são muito grandes e eles contam com que você caia para que depois que eles extraírem os dados, eles analisarem. Ô, Bob, eu acho Esse que é não o. vai dar tempo da gente compartilhar aquela tela do Lockbit, mas é muito interessante. O Lockbit, por exemplo, ele tem um modelo de, de recrutamento, né, ou de licenciamento com políticas muito claras, tá? Então ali tem não só a comissão, mas tem a contrapartida, o que que um grupo que vai se associar a ele precisa fazer em termos de análise de dados, né? Se a empresa pagar o resgate, eles são obrigados a devolver os dados para aquela empresa, mas eles até dizem, olha, devolve os dados, mas
make sure que você analise que não tem nada valioso ali. Se for valioso, continua lá para a gente tentar usar essa informação depois. Então, assim, é realmente Exato. muito estruturado. A estrutura é grande e eles têm políticas bem claras, não pode atacar ex-União Soviética, nem Rússia, né? Isso é uma regra. Eles têm uma regra também interessante: você não pode criptografar hospitais, cometer casos que causaria mortes, mas está liberado roubar dados, tá? Não pode criptografar. Roubar dados está liberado. Isso é bem claro no contrato deles. E algumas questões interessantes. Essa questão que você falou, muito importante sobre a política de devolução dos dados. Se você criptografa o dado de uma empresa pela Lockbit e a empresa paga o resgate, é obrigação do hacker que atacou devolver, descriptografar. Mas não é obrigação ele não usar os dados. Ele pode pegar os dados e pôr no marketplace deles para venda depois, analisar os dados, ver o que é útil e trabalhar de alguma forma diferente. E nada impede que o fato de você descriptografar os dados, a vulnerabilidade que ele entrou ainda estará lá. Então, outro grupo pode entrar de repente ali também e você sofrer um segundo ataque novamente, né? Como você falou logo no começo, né, Thaís? Então Ele- é bem complicado e a estrutura deles é muito grande. E falando um pouquinho desse dinheiro todo aí, dá para você ter ideia que se você receber 75 milhões de dólares de forma ilegal e a polícia está atrás desse dinheiro, você não pode sair usando esse dinheiro, né? O FBI na tua cola, você não vai pegar 75 mil dólares e sair comprando Ferraris e etc, né? Então esse dinheiro, obviamente, é usado com mais cautela e o dinheiro que é arrecadado volta para o crime, ele é reinvestido para mais tecnologia, mais infraestrutura, ele só cresce cada vez que alguém paga o resgate, ele só cresce, né? Esse é um outro problema muito sério. Tentando mudar o slide. Lucas, força, please. Não estou conseguindo mudar. Bom, como é que funciona a parte técnica desculpa, de um ransomware, né? Como é que é um ciclo de vida de um ransomware? Como é que ele entra na sua máquina e como que ele se comporta lá? Bom, existem três vias de conexão para dentro da sua empresa, da sua rede, até da sua casa, tá? O primeiro são as credenciais vazadas. Bom, todo dia nossos dados são vazados, né? Quem não vendeu a Iris ali quando estava pagando, perdeu de ganhar o dinheiro porque já já nossa Iris está aí tá aí de graça na internet, né? O, as credenciais vazadas, elas podem vazar de várias formas, né? O governo vive perdendo dados, empresas perdendo dados. Então, eles já estão vazados, já estão disponíveis na internet, né? Então, essas credenciais, senhas fracas, tudo serve para que eles entrem em sistemas nossos, né? Um outro caminho importante que é preocupante é a exploração de vulnerabilidade conhecida. A gente tem vulnerabilidades aí que já estão há anos existentes e as empresas não atualizam, estão lá ainda. Isso é amplamente explorado, tá? Se não for explorado para infecção direta, ele é explorado na movimentação lateral para poder propagar dentro da rede, né? Então, manter o sistema atualizado é fundamental, sempre, né? Tá sempre atualizando para a última versão, vendo o que tem de novidade por aí. E o mais forte aí, né? Não é grande a diferença, mas é o que mais pega, é o phishing, né? Aquele golpezinho que todo mundo já conhece, mas todo mundo cai, né? O príncipe nigeriano me manda um e-mail falando que tem muitos milhões, não sabe no que gastar e que é um parceiro. E eu, obviamente, estou feliz e vou entrar no jogo, né? E vou lá ganhar uns milhões do nigeriano lá, do príncipe. Mas aí, obviamente, você não vai ganhar nada a não ser um hamster, né? O que é bem óbvio, né? Mas acredite, esse golpe cai, muita gente cai, não é brincadeira. Esse é um deles, né? Mas tem um monte aí de cursos milagrosos, né? E vão pegando seus dados e utilizando seus dados de várias formas. Então, o phishing ainda é o principal, né? Que é o que mais pega. Agora, Treinamento vamos, antes constante da. da gente- só desculpa te Oi, cortar, mas Thaís? antes de você Não, passar sem para o próximo problemas. slide, eu acho que a gente tem que dar uma acelerada aqui, porque o tempo está passando muito rápido. Eu queria só aproveitar esse slide para responder uma pergunta aqui da audiência, que alguém perguntou, né? Por que está aumentando o número de ataques para pequenas e médias empresas? A resposta é exatamente essa, né? Então, imagina, o atacante, ele também faz um investimento, né? Quando ele compra um kit ransomware, por exemplo, ele também faz um investimento na frente. Ele vai pelo caminho que é mais fácil. Então, hoje no Brasil, estima-se que cerca de 5% das empresas só estejam realmente preparadas para conter esse tipo de ataque. Então, ele vai usar o que ele tem
no caminho mais fácil. Então, sabendo que pequenas e médias empresas geralmente não têm um orçamento grande para investimentos em cibersegurança, provavelmente tem mais vulnerabilidades para serem exploradas, provavelmente não tem um plano de conscientização com os colaboradores para evitar um ataque phishing e algo, né, coisas desse tipo acabam sendo um alvo mais fácil. Então, o motivo pelo qual está crescendo é porque são naturalmente um alvo mais fácil, né? Posso abrir umas aspas? A gente tem culpa, a gente, entre aspas, tem culpa nisso, né? Hoje, tecnologia anti-malwares e anti-ransomwares, tecnologias de segurança são proibitivas para pequenas empresas. Eu coloquei isso entre aspas porque nós fizemos aqui, é um orgulho meu da Blockbit, do Lucas sei também, que é muito envolvido nesse projeto, fizemos um trabalho muito grande para democratizar isso, né? Nós conseguimos o XDR alcançável a uma empresa com um PC, por exemplo, né? Mas o fato disso ser tão caro, as empresas não conseguem. E também é muito difícil falar disso. As empresas não conseguem entender, é muito tecniquez, é muito complicado, não tem uma linguagem simples para falarem, sabe? E isso deixa, e a falta de informação também ajuda muito. Então nós temos esses problemas que a gente precisa vencer essas barreiras. Acho que todas as empresas têm que trabalhar nessa direção, né? De conscientização, de trazer soluções inteligentes, né? Para poder mudar esse cenário, né? Senão as pequenas empresas são as que estão mais sofrendo hoje. E as pequenas empresas não denunciam, elas não avisam os órgãos. Então elas nem aparecem nas estatísticas. Isso é Uhum, muito louco, né? sim. Bom, depois que o ransomware entrou, ele parte para cima da sua infraestrutura. Ele vai procurar a primeira coisa, os seus servidores e o seu backup. Muito importante, ele procura backup. Há vários scripts e subscripts buscando backup dentro do código de um ransomware. Para quê? Para que se você consegue restaurar os dados, você não vai pagar o resgate. Então, antes de qualquer coisa, bloqueia a restauração de dados. Pega os servidores críticos, onde tem os dados mais importantes, faz a exfiltração, ou seja, a extração dos dados, copia eles e já destrói os backups todos que puder, né? Esse é o primeiro processo que ele faz. E depois ele sai andando pela rede aí em busca das estações onde tem outros dados interessantes. Todo mundo ali quase tem sua arquivo TXT com senhas, né? E fotos e um monte de coisa que aparecem nas estações de trabalho que podem ser utilizadas, né, de alguma forma. Isso eles usam exploits, né, que são programas prontos para explorarem tecnologia, vulnerabilidades, que é usado para cibersegurança mesmo, para testar se temos ou não tal vulnerabilidade, é construir exploits para isso. Como também ferramentas como Cobalt Strike, Metasploit, que também serve para isso, né, para gerar testes de proteção, mas em contrapartida pode ser usado também para o lado negro da força aí, que é para o lado do mal, né? Então aí temos esse problema, essas ferramentas que são usadas, mas é inevitável a existência delas, né? O que a gente tem que fazer é evitar a entrada desses itens, né? Então essa movimentação lateral com pequenas vulnerabilidades que a gente deixa passar internamente é o que acaba explorando todas as máquinas com a mesma senha, né? Às vezes só a senha é o nome da máquina. A gente vê coisas assim que pode contribuir realmente para essa proliferação lateral desses ransomwares, né? Depois que as coisas estão andando, ou em paralelo, muitos são em paralelo, ele faz a exfiltração de dados, né? Que é a cópia dos dados para eles poderem trabalhar com eles depois e gerar a análise de quanto vale e poder vender, etc., né? O foco, obviamente, para todos os ransomwares é financeiro, mas tem ransomwares especializados. Por exemplo, Arcos, eles, cara, estão especializados no Brasil. Você entra na página deles lá, você vai ver todo mundo que está pego, um ou outro é de fora, mas é todo mundo Brasil e todo mundo pequena e média empresa. Eles são especializados nisso, pelo que dá para perceber, né? Então, e a Renzo Hub estão mais focados em governos, Forças Armadas primeiro, para depois o resto. Então, eles têm alguns focos, mas no geral, o financeiro e bancário é o alvo mais interessante para eles financeiramente. Mas não que eles não peguem tudo, né? É só o que eles preferem, né? Mas como é automático, o que vem é lucro, né? Mas geralmente ali o que dá mais dinheiro ali são financeiros e bancários, depois vem informações de clientes, credenciais e acessos corporativos e propriedades intelectuais, né? Essas são Quanto os que você quatro falou aí que que custa valem mais mesmo, dinheiro. Bob? Quanto que você falou que custa mesmo, tipo um pacote de credenciais bancárias na Dark Web? Isso é anunciado direto, né?
Tem É uma que direto. Tem, 10 tem vários dólares para pacotes. comprar um pacote de credenciais, mas devem ter outras poderosas que custam alguns É, milhares, né? tem um vendendo no Whats agora, que é todas as fotos, fotos de todo mundo com documentos do Ceará. Tá valendo R$ 300, baratinho. Tem um tá vendendo agora no Whats aí, eu vi esses dias, até postei no grupo ali. Uhum. Mas assim, eu já vi pacote de US$ 5.000 de dados, já vi pacote de R$ 200, de US$ 100, de US$ 500. Varia bastante assim da qualidade dos dados e confiança. Tem muitos dados também que são reaproveitamento de outros vazamentos, né? Aí esses aí não costumam valer tanto assim, você compra mais barato, são compilados. Mas quando eles pegam um dado específico, por exemplo, um vazamento que é público, posso citar aqui, que foi da Netshoes, né? A Netshoes vazou não só todos os clientes, mas o tipo de compra de cada cliente. Isso tem um valor inestimável, né? Que pega o padrão de compra de cada pessoa, aí já a coisa fica um pouco mais séria e o valor geralmente é muito alto, né? Esse tipo de dado. Então depende muito da especialidade, mas eles têm de vários preços, né? Tem dados que tem uns que eles disponibilizam de graça. A Kira é tudo de graça. Não pagou, eles dão de graça. Pode pegar. A Kira sai de um link de download direto lá, né? E é um dos que está mais pegando agora. É um, Sim. Sim. é um dos que estão mais pegando. Ei, Lockbit estão nos topos aí. A nossa extorsão, ela pode ser de quatro formas, né? Antigamente você tinha extorsão simples, que era criptografa, pago para devolver, mas isso não se usa mais, né? Agora a gente tem dupla extorsão, que entra a exfiltração de dados, né? Ele te chantageia para não expor, para não te expor. A tripla extorsão, que ele inclui um ataque em você e nos seus clientes. Isso é muito importante, isso na minha opinião, é muito perigoso. Quando ele faz um ataque de DDoS no seu cliente, ele está impactando o seu cliente pelo seu erro, né? Isso aí com a sua confiança que você vai ter no cliente vai cair muito. E é quadro para extorsão agora que eles ameaçam ainda se vazar dados sensíveis, ameaçam denunciar na LGPD ou na GDPR, e isso quer dizer que além de pagar o resgate, além de pagar os dados, além de pagar o mico, você ainda vai pagar a multa, né? Ou seja, você acaba pagando muito mais, acaba sendo muito caro, e para quem já estuda LGPD sabe que a multa não é nem um pouquinho leve, né? Ela é bem forte mesmo, né? O que obriga as empresas a investirem em cibersegurança, mas o que as empresas não conseguem por falta de informação e outras questões, né? Agora, Bob, eu acho que vale a pena compartilhar com o pessoal uma coisa que eu não sabia, né? Eu descobri nesse webinar. É que quando uma empresa é atacada por um ransomware, mesmo que ela pague o resgate, que ela consiga recuperar os dados, corre o risco desse ransomware continuar lá como um spyware, né? Então, qual que é o Sim. ciclo de vida dele mesmo? Acho que você falou algo em torno de 18 meses, que esse É, ransomware continua na empresa, né? Infiltrado, coletando dados. Eu não sabia isso disso. acontece, é normal. O Brasil tem uma média de 18 meses, o mundo tem uma média de 8 meses, é isso, Lucas? Você tinha esse número? Acho que era 8 meses a média mundial. É 9. O Brasil era o 9, dobro. né? E o O Brasil era o Brasil é o dobro. dobro. O caso aí, que também público, então eu posso falar, a IBM ficou com o hacker lá dentro por 11 meses. Por 11 meses. Pegando dados, né? Então é complicado, porque eles entram, roubam, mas eles não vão embora, eles ficam ali. E ali eles podem fazer muitas coisas, né? Além de copiar dados, eles podem atuar como man in the middle, né? O termo estranho, é uma pessoa que fica no meio das conversas. Então, às vezes, você está negociando com o cliente um pagamento. E eles estão ali no meio, e em algum momento eles interferem na conversa, se passando pelo cliente ou por você, e acabam mudando a direção do pagamento, do dinheiro, induzindo alguém a pagar em outro banco, enfim, há várias formas, né? Então, quando você pega um negócio desse, eles ficam lá dentro buscando novas oportunidades que elas sempre podem aparecer, né? É um risco, sim, e ele é muito comum. Bom, falando em risco e tendência, né? Vamos falar um pouquinho o quanto isso custa, né? Bom, o ransomware ele tem uma questão forte aí. Primeiro que assim, o impacto ele não é só sobre o resgate. Eu tenho na minha cabeça muito claro que ele é o menor problema. Né? Quando você pega, e você tem a parada dos seus dados por dias, para algumas pequenas empresas pode ser pequeno ou pode não ser importante, mas para outras empresas pode ser muito importante, né? Ficar parado por dias. Além de você ter que pagar o resgate, você também tem a tua reputação, porque você não está perdendo os seus dados. Né? Eu não estou perdendo, por exemplo, o meu acervo de música, né? Eu estou perdendo os dados do meu cliente.
Eu estou perdendo os dados dessas empresas, dessas pessoas. Uma empresa de contabilidade pode perder os dados contábeis de todos os seus clientes. E isso vai gerar impactos terríveis na parte de negócios, né? Como é que você renova um contrato com um cliente que ele não confia mais em deixar as coisas com você? Como que você faz uma nova venda, né? Então, os impactos fica muito difícil calcular quando você envolve a reputação nesse prejuízo, né? Então, é bem difícil calcular. Então, os impactos são muito maiores do que só a extorsão. E a extorsão ela é infinita, porque, cara, não dá para você confiar num grupo de criminosos e falar assim, ah, eu paguei, ele vai me dar, senão eu vou no Procon, né? Você não vai poder fazer isso, né? O cara pode extorquir amanhã de novo. Os dados estão ali na mão deles. Ele pode chegar, achar uma foto ali, um vídeo, e fazer um vídeo com uma foto sua. Pode extorquir tua família. A gente sabe o que eles podem fazer com esses dados, né? Tudo pode acontecer e às vezes pode e não é diretamente. Você fala assim, putz, agora minha avó que é aposentada perdeu todo o dinheiro do banco, né? E às vezes fala assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. Seus dados vazaram ali, né? E esses dados estão sendo usados de alguma forma. Às vezes não é nem o mesmo grupo, é outro grupo, mas esses vazamentos têm impactos constantes que não sei quando eles acabam, na verdade, né? Então isso é bem E aí, complicado. não, e aí queria até convidar todo mundo a fazer essa reflexão, né? Não sei se tem alguém aqui do segmento de seguro cibernético. Se tiver, não me mata, não vou falar mal do seguro cibernético. Eu acho que ele faz parte da estratégia de gestão de risco da empresa, mas eu acho que é um caminho perigoso quando você deposita no seguro cibernético a solução para esse tipo de ataque, porque ele vai potencialmente pagar se você não estiver numa situação de exclusão de cláusula, porque às vezes tem, né? Se você não tiver o mínimo de mecanismos de proteção para evitar esse tipo de ataque, às vezes a seguradora não paga. Mas digamos que você tem o seu seguro cibernético para pagar. Então você vai pagar o resgate, mas ele só vai pagar o resgate. Você acabou de financiar o crime digital, não resolveu o seu problema, né? A gente já viu outros impactos que podem acontecer, enquanto que investir numa segurança blindada, multicamadas, que vai te proteger com soluções que já existem no mercado por um valor infinitamente menor, é o que vai te dar uma proteção proativa real para evitar esse tipo de ataque. Então, tem até uma pessoa perguntando aqui, né? Ah, o antivírus corporativo funciona contra ransomware? E esse é um dos mitos, né? Eu acho que assim, às vezes por falta de informação, né, por falta de conhecimento, não saber o que existe disponível no mercado, a empresa que fez o investimento lá atrás num bom antivírus, num bom firewall, fala, não, eu já tenho uma proteção de endpoints e de borda suficiente para conter esse tipo de ataque. Mas tendo em vista a sofisticação dos ataques hoje, que vocês estão vendo aqui hoje, o cenário digital que a gente vive hoje, não é mais com esse tipo de ferramenta que você se protege, né? Então a resposta é não, o seu antivírus não vai te proteger contra um ataque ransomware, né? Você tem que A ter gente, todos os ângulos ali, né? Pode falar, a gente Lucas, vai você falar pode um pouco mostrar bem mais isso. à frente, né, que ele é uma das camadas de segurança. Então, a gente vai colocando várias camadas para atingir ali, como a Thaís falou, do compliance, né, para poder ser coberto pelo seguro, por exemplo. Então, são várias camadas. Não exclui, né, que não pode, não precisa mais usar. Você tem que continuar, mas tem que adicionar outras camadas. A gente vai falar mais adiante. Entrando agora, é bem pertinente novamente, entrando agora em estratégias de prevenção, né? Você tem que enxergar de todos os lados. O antivírus, ele é uma parte do processo, assim também como o backup é uma parte do processo, né? Você tem que ter o backup. Não é, ah, eles vão criptografar o backup, eu não vou ter mais backup. Não, cara, deixa o backup fora também da tua rede, deixa na tua casa, deixa em algum lugar, porque se, no pior das hipóteses, você tem aquele backup ali para restaurar seus dados, né? Então você tem que ter uma visão de todos os ângulos. Você tem que ter seu antivírus, tem que ter um XDR olhando para toda a sua para todos os seus endpoints, você tem que ter um firewall, você tem que ter soluções que olhem por cada parte do seu ambiente, para cada coisa da sua rede. Integração, automação é fundamental, porque você, mesmo que você tenha um monte de ferramenta, alguém tem que olhar para elas, né? Não dá para a ferramenta ficar lá sozinha e falar assim, deixa que ela trabalhe. Né? Aquele velho mito, vou pôr na nuvem agora está seguro. Isso não existe, né? Então você tem que ter também automação, porque se alguma coisa acontecer enquanto você dorme, enquanto seu time dorme, a automação vai tomar uma ação para pelo menos conter aquilo.
né? Pode não resolver tudo, mas pode conter aquilo. Ou de repente até resolver, depende do nível que você faz a automação, mas é importante você ter visibilidade completa de todo o seu ambiente. E ter, como o Lucas falou, e vai mostrar isso na prática, né? Você ter multicamadas, né? Você ter várias camadas de proteção. E o antivírus é uma delas, o backup é outra delas. Uma visão do que está acontecendo no geral, no mundo também, faz parte do teu processo de segurança. A gente tem aqui, por exemplo, o Blockbit CTI. O Blockbit CTI a gente está acompanhando em tempo real aí tudo que está acontecendo em cibersegurança, ataques, grupos de ransomware no mundo todo, né? Então, e com isso a gente consegue, por exemplo, te dizer que um vírus que saiu na Ásia agora vai chegar daqui 2 semanas no Brasil, porque o padrão desse vírus se enquadra com o padrão do brasileiro, por exemplo, né? Outro você fala, meu, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é focado num documento americano, não vai chegar na gente, não vai afetar a gente. Então você tem uma visão também completa. Eu sei que às vezes ter uma ferramenta dessa não é tão simples, para você ter ela separado, mas o nosso Blockbit CTI, o nosso NGFW, por exemplo, eles estão sempre olhando para o nosso Blockbit CTI, o XDR e o nosso NGFW, por exemplo. Eles olham isto para que eles tomem as decisões deles de bloqueios e proteção de vocês, né? Mas esse tipo de ferramenta também faz parte da estratégia, né? Ter uma visão legal. Então, você tem um bom NGFW na sua borda, estratégia de backup, né, testado. Eu costumo dizer que backup é aquilo que você pensa que está fazendo, né? Se você não testa o backup que você fez, você nem sabe se você tem realmente aquele backup, né? Então, uma estratégia de backup, controle de autenticação, multifator. Não adianta você colocar só a senha ali. Senhas vazam, acho que senhas tá com o tempo, já está com o tempo contado já, né? As senhas, né? Então, eu acredito que a gente vai ter que usar ferramentas diferentes, como tokens, né? Implantes, sei lá, algumas soluções melhores que senhas, porque isso não para de vazar. A gente já não consegue mais administrar isso corretamente, né? Então, políticas bem definidas, soluções para monitoramento de endpoint, como o Blockbit XDR, por exemplo, é fundamental, né? Você ter análise de vulnerabilidade periódica. Isso aqui é uma brincadeira que a gente faz, que a gente fala aqui. Se vacilar, dá para fazer até um webinar sobre isso. Mas se você não testa a sua segurança, é que nem backup, né? Não adianta você falar assim, estou seguro. A sua segurança, eu brinquei com a Thaís outro dia. Sabe quando você chega em casa e vê uma barata? Aí você vira para pegar o veneno, quando você volta, a barata não tá mais. Você sabe que você tem uma barata, mas você não sabe onde ela tá. Isso é pior que você ver a Horrível barata, saber que a né? barata existe, onde foi a barata. Você sabe que ela está em algum lugar, mas não sabe onde. É a sua segurança. Todo mundo tem vulnerabilidade, ninguém está 100% seguro, não existe. Então, só que se você não sabe onde é que está o seu problema, é pior ainda, né? Então, você tem análise de vulnerabilidade periódica, testes, pen testes também com o seu time, né? Algo que o Lucas fala muito bem é sobre estratégia de defesa, né? Você ter ali práticas de segurança como o NIST e também de defesa como o Mitre defende. Vou só deixar o Lucas falar um pouquinho sobre o Mitre defende e resposta a incidentes para vocês agora. E daí ele dá uma explicação bem maneira que acho que fica bem fácil para vocês entenderem. Legal, Bob. Então, o framework do Mitre Defend, ele é público, vocês podem procurar na internet. Ele dá dicas e ferramentas, né? Indica ferramentas para você fazer essa proteção. Então, assim, todas as camadas, até a resposta, até o restore, a recuperação do seu ambiente. Então, ele vai te dando ali um caminho, né? Um caminho para você atingir ali a máxima eficiência de segurança. O Mitre ele também tem o framework do Mitre Ataque, que ele te ajuda a entender em que fase o ataque está ocorrendo. A gente vai mostrar na prática isso. Então, são dois frameworks que são os mais utilizados na cibersegurança para te orientar. Então, se você não conhece nada, segue o Mitre que você vai estar bem assessorado. Beleza? Lucas, eu queria até aproveitar e te fazer uma pergunta, sincera, porque eu também não tenho certeza da resposta, tá? Mas como algumas pessoas fizeram esse comentário aqui, acho que cabe a gente explorar. Uma empresa que tem, por exemplo, né, um parque legado de cibersegurança antigo, desatualizado, né? É muito caro investir na atualização desse parque. Ou, né, a empresa que não tem orçamento para fazer, né, investimentos mais de base, de borda. Quando ela contrata uma solução de XDR, ela vai funcionar?
Quer dizer, se ele não tiver mais nada tão bom, se ele tiver o XDR vai ajudar ele ou ele depende um pouco dele ter uma infraestrutura mais preparada? A questão, o XDR ele foca no endpoint, ou no servidor, ou na máquina do usuário. Óbvio, toda ferramenta ela tem uma restrição. Então, por exemplo, vamos colocar aqui, o cliente tem um Windows XP. O Windows XP ainda até a gente suporta. É uma questão de Windows mais antigo que isso, por exemplo. As tecnologias já não comportam. Mas daí você tem que implementar outras estratégias de segurança. Então, eu não tenho como atualizar o ambiente, mas existe o Virtual Patch, onde o Next Generation Firewall ou um XDR, ele aplica um patch, um virtual patch, que é uma proteção na camada ali de rede, feita por outros aplicativos que mitiga aquela proteção. Então, um outro exemplo, você tem um web server que é muito antigo, que roda sua aplicação, você não tem como migrar, mas você coloca um WAF na frente. Então, ele faz a filtragem de tudo. Então, a estratégia, sim, de você proteger parque legado. Muito Mas legal. pode ser que exija outras ferramentas em outras camadas, mas ela vai conseguir mitigar. Sim, então isso é possível, com certeza, sem sombra de dúvida. Ok? Legal. Show. Qual que é o Quer próximo? aproveitar, Lucas, e mostrar para gente o XDR funcionando aí? Vamos lá. Então, a gente vai fazer uma live demo rápido aqui, nosso tempo, né? A gente tem pouco tempo. Deixa eu dar um F11 aqui que fica melhor. Para aí, Lucas, Esse é o Dash. deixa eu só fazer um comentário muito rápido, né? Porque também foi outro comentário aqui. Ah, vocês têm CIEM como serviço. É, a Blockbit lançou o XDR com o objetivo de desmocratizar essa solução, que era vista como cara, como a cereja do bolo, né? Então, é uma empresa que já tinha tudo que era possível em cibersegurança, então, né, o próximo passo vai ser o XDR. Não, a gente quis trazer para o Brasil uma realidade mais acessível na modalidade de serviço ou não, tanto o XDR quanto o CIEM, para que potencialmente empresas de todos os portes possam ter acesso a essa tecnologia. Então, sim, ela é acessível. Eu tenho certeza que cabe no orçamento de todo mundo aqui, porque a ideia é ter uma tecnologia de ponta, extremamente eficiente, com proteção preventiva, que vai realmente te ajudar num preço que você pode pagar. Então, só respondendo coletivamente Ah, algumas perguntas aqui. sim, o XDR é quando ele toma uma ação lá no endpoint, no servidor ou na estação. Mas todo XDR ele também é um CIEM. Então, você tem ali o CIEM, que pode receber dados de outras aplicações que não são suportadas pelo agente, né? Quando eu falo agente, é Windows, Linux, Mac e Unix. Mas eu posso mandar um log de um roteador, ele vai correlacionar, ele vai trabalhar como CIEM também. Então, o próprio produto CIEM tem a Blockbit CIEM e o Blockbit XDR. E ele pode também trabalhar em conjunto, os dois. Ok? Então, aqui é o dashboard principal do Blockbit XDR, né? Então, eu tenho aqui informações dos agentes que estão conectados. Esse é um ambiente de teste que a gente brinca bastante. Aqui, informações, nesse ambiente chegou a ter 20 agentes, onde 16 estão conectados nesse momento. O número de logs processados por segundo, máximo aqui, quantos eventos nas últimas 24 horas, e a classificação desses eventos, né? Teve 71 críticos, altos e baixos. Lembra que eu comentei sobre o Mitre, né? O Mitre ataque, ele nos ajuda a entender as fases do ataque. Então, você tem quatro grandes fases, né? Tem o de pré-ataque, onde ele está preparando, estudando o ambiente, fazendo ali, por exemplo, um scan na rede, o próprio ataque, a infecção, depois infestação, que é um movimento lateral ou perpetuar ali dentro da rede, e depois, né, obviamente, extrair os dados ou destruir, depende do objetivo. Aí, dentro desses quatro grandes blocos, ele divide em 14 técnicas. Então, vai só detalhando um pouco mais aqui aonde está o seu problema. E a Blockbit também construiu um modelo onde ele colocou, para ser mais fácil entender, essas 14 técnicas em quatro pilares principais, que é de rede, ataque de arquivos, ataque de aplicações ou de sistemas operacionais. E eu posso ir incluindo, fazendo filtros aqui, bem legal. Aqui a gente só detalha, né, o top das aplicações dentro daquelas 14 aqui, o que está ocorrendo em cada uma, e tudo aqui que você clica, ele vai para uma tela onde ele explica e filtra isso no detalhe, né? O que é um denial of service ali no endpoint, por exemplo.
e também um geolocation aqui, a origem do meu ataque na minha rede. Então aqui você tem esses dados, né, sendo da onde está atacado, consegue dar zoom e no futuro bem próximo você vai conseguir usar o Google Street para ver até onde é a origem do ataque, né? Daí tem quando você fala do XR, né, o que que ele tem de agregando valor aqui, né? Ele faz uma checagem de configurações, então ele checa se a sua rede, as configurações estão corretas, ou com base num framework, né? Então eu vou pegar aqui, por exemplo, uma máquina, ele faz um teste, né? Que 65 testes e verifica se as configurações da sua rede estão adequadas. Isso para todas as plataformas que eu comentei. Então ele orienta, que a gente fala aqui, má configuração também é vulnerabilidade. Ele faz a checagem de vulnerabilidade. Então, dentro desse ambiente, quais são as vulnerabilidades conhecidas, então, dessa máquina, ou de todo esse ambiente que ele está monitorando. Então, aqui são tudo portas de ataques, do vetor de ataques que você tem que resolver. E da mesma forma, né, você vai tendo acesso ao Blockbit CTI, então, que é, deixa eu verificar se a minha sessão não caiu. Acho que caiu uma sessão single sign-on aqui. Deixa Aí eu faz uma hora que você conectou. foi no início, né, da aplicação. O Uhum. meu browser aqui, deixa eu dar F5. Tem uma tela legal que eu quero mostrar para vocês, que é essa, né? Que é o Endpoint Control Center. Você pode aplicar regras no endpoint lá na ponta, né? Regras de controle de Bluetooth, de USB e regras de firewall no endpoint. Então você consegue fazer um controle, né? Meio que até quando o endpoint não está dentro da sua estrutura, ele ter as mesmas políticas de segurança de como ele estivesse dentro da empresa. Então isso é bem legal. Então eu vou, para acelerar por causa do tempo, eu vou simular um ataque de ransomware para vocês, e depois eu volto no Blockbit CTI. Então, vou Enquanto puxar você abre aqui as uma. portas, o pessoal está perguntando: o XDR é a principal ferramenta da Blockbit contra ataques ransomware? Sim, né? Embora exista uma abordagem multicamadas, que a gente falou aqui, né? Que não existe em cibersegurança um produto que resolva tudo, mas quando a gente fala de ataques ransomware, potencialmente, sim, o XDR é a única solução hoje disponível que permite que você possa identificar, bloquear e o que você vai mostrar aqui agora, iniciar um processo de resposta a incidentes automatizado, recuperando o ambiente em questão de segundos, né? Em velocidade de Sim, mapa, né? Uma coisa que humanamente seria impossível, mesmo tendo SOC, mesmo tendo uma equipe monitorando esse ambiente, é humanamente impossível fazer isso. sim, exatamente. Bom, então, aqui eu estou com uma máquina Windows que está atrás de um ambiente todo fechado, eu tenho aqui um servidor com vários malwares, né? Então, a gente tem uma camada de proteção que a gente orquestra o Windows Defender. Eu até vou checar aqui se ele está desativado, porque ele ativa o anti-tamper, ativa ele sozinho. Então eu vou desativar o Windows Defender para mostrar outras camadas. Então, assim, a gente vai sempre adicionando camadas. Então, o antivírus local, ele tem sua função? Tem. Então, a gente vai colocando outras camadas. Então, aqui eu vou pegar um malware, uma outra forma, né, de detecção, e vou fazer o download dele. O que ele vai acontecer aqui? Ele vai fazer uma integração com a VirusTotal, com a VirusTotal e checar se aquele malware ele é conhecido. A VirusTotal é uma plataforma hoje que a Google adquiriu, que tem mais de 6 bilhões de, de arquivos, de samples conhecidos como malware ou não. Então, ele depois disso ele faz a remoção. Então, aqui ele faz a remoção automática do arquivo. Eu também vou fazer a outra simulação. Eu deixei uma pasta. Ele removeu o arquivo aqui. Deixa eu até mostrar na pasta para vocês. Eu salvei no download. Ele remove o arquivo ou destrói o arquivo, né? E aqui no log ele chama, né? Ele detectou. Então, esse malware, por exemplo, ele foi esse arquivo, né, que é o Medusa, foi o que atacou o grupo Marisa no final de outubro. Exatamente o mesmo sample. Ele foi detectado em 61 engines e a gente faz a remoção do arquivo automática. Aqui eu vou simular vou salvar uma pasta que eu deixei com exceção.
onde essas proteções não estão ativas, né, proposital, para eu poder fazer o lábio para vocês, e eu vou simular uma detecção por comportamento. Imagine que fosse uma variante diferente do Medusa, e daí eu vou executar. Então, como que o XDR detecta isso? Ele vai verificar ações que esse malware executa. Então, por exemplo, começou a encriptar os dados, criar muitos arquivos e tudo mais, e fez chamadas no sistema para criptografia, e daí ele detecta que isso é um malware, é um ransomware. E daí toma ações. Ações que o Blockbit XDR faz é de isolar a máquina da rede, então ela meio que desconecta essa máquina da rede, interrompe os processos para parar a execução, parar a criptografia no meio, e depois inicia um processo de restore do backup dessa máquina. Então a gente usa o Shadow Copy do Windows, a gente protege o Shadow Copy com o nosso anti-tamper, né, que evita que é uma parceria que você tem com a Microsoft, que a gente protege alguns processos. Então a gente protege o Shadow Copy, faz um backup a cada 12 horas, isso é configurável também, e inicia o processo de restore. Então, ou seja, essa máquina ela vai iniciar o processo de criptografia, ela vai encriptar alguns dados, depois vai parar no meio. Aqui vai ser muito rápido, porque a máquina é pequena, mas imagina que você tem 1 GB de foto. Ele vai conseguir pegar algumas fotos, mas a gente vai restaurar. Então, vamos executar aqui. Então, eu estou via um remote desktop, né? Então, iniciei a execução aqui do Medusa. Então, ele vai começar. Então, eu vou até mostrar aqui que ele vai começar a pegar meus arquivos. Ó. Então, ele já pegou todos os meus documentos, ele pegou aqui, e daí eu já perdi acesso à máquina. Agora Então, ele quem já sabe isolou a faz ao máquina vivo, da rede. Lucas. É. Então, agora eu só consigo acessar a máquina via, via teclado e mouse. Essa máquina está isolada na Medo rede. de fazer isso ao vivo. Oi? Que medo de fazer isso ao vivo. Sim, sempre é emoção, né? Deixa eu Calma, filtrar Thaís. aqui. Filtrar aqui, né? Eu estou filtrando aquela máquina. Então, assim, ele toma ação muitas vezes antes mesmo de já ter o log aqui. Ele está processando o log, né? Daqui a pouco aparece o log aqui. Ele vai ter dois. Ah, já veio aqui, né? Então, no primeiro log, o que esse log fez? O malware tentou excluir o Shadow Copy, justamente o que a gente protege. E daí esse processo, opa, é um possível ransomware, que poderia ser algum programa, você dando um comando lá para fazer. No momento que ele identifica que tem um processo de criptografia, que tem novos arquivos sendo criados, porque, por exemplo, você tem 10 arquivos, quando ele encripta, ele meio que remove aqueles arquivos, e copia, né? Ele muda aqueles arquivos, tudo numa mesma pasta. Então, isso é uma trigger para detecção, né? Que o Machine Learning vai lá e cria regras para isso. Então, quando eu detecto que é o ransomware, eu cravo. Daí, nesse momento, eu já starto o Network Isolation e o Restore da máquina. Então, para eu acessar, né, eu vou acessar ela via aqui o VMware, né? Então, vou até mostrar aqui para vocês a máquina isolada, apesar de o próprio remote desktop cair já é uma evidência, né? Mas pingar aqui o DNS do Google, a máquina já não sai. E até lateral dentro da mesma rede, né? Se eu tentar pingar o meu roteador aqui, ele não, não funciona. E daí o restore de backup demora um pouquinho, na média uns 7 minutos, a gente não vai ter tempo aqui, então a gente vai falar, começar a tirar as dúvidas, depois eu volto. Ele demora, né, porque ele restaura o disco inteiro da máquina, ok? E ele coloca o Então, arquivo lá também de aviso que foi criptografado, e só não tem o valor do sim, resgate ainda, né? Acho que dá para mostrar, né, Lucas? tipo.com. E Deixa eu outra acessar. coisa, Lucas, assim, a ideia, a gente quis mostrar um pouquinho do XDR, porque, né, faz parte do contexto desse webinar que é sobre ransomware, para vocês entenderem o que é uma ferramenta de XDR, como que vocês podem se proteger com ela. A gente fez um outro webinar específico do XDR, porque, claro, né, acabou surgindo muita pergunta aqui específica da ferramenta, se faz isso, se faz aquilo, como que instala, se tem agente. A gente não vai conseguir responder nesse webinar hoje, mas a gente responde para vocês individualmente depois. Perfeito.
Aqui a gente está monitorando, né? O Blockbit CTI é o que gera o Threat Intelligence para soluções da Blockbit. Então a gente consolida e cria informações do mundo todo, né? Dessa tendência. Então, por exemplo, vou filtrar aqui as ameaças, né? Vou clicar aqui. Acho que de Ransom, por exemplo. O que que. Ah, acho de Ransom Ruby aqui, que é um grupo, né? Um grupo. E aqui ele vai já mostrando quais são as empresas que estão sendo atacadas. Então, essa aqui eu até entrei e ela foi publicada. O ataque foi hoje. Foi Hoje? hoje. Foi Uhum. hoje, ao meio-dia. E daí ele publicou ó, o Hansel Hub, uma nova vítima. E aqui tem detalhes, né, do conteúdo, das análises, isso tudo do grupo, né? Então, vamos pegar, por exemplo, dá para entrar no detalhe aqui. Esse aqui. E entrar no detalhe aqui deles, né? Todas as informações da empresa, da onde é. E isso contempla do Brasil também. Eu não vou mostrar, fazer um filtro aqui para o geolocation do Brasil para não expor nenhuma empresa daqui, tá? Mas você com acesso ao Blockbit DR, você vai ter acesso ao CTI, então você já consegue entender o mercado e como às vezes se proteger. Ou até orientar seus usuários. Olha, pessoal, está tendo um ataque nesse sentido, fiquem atentos, pode chegar alguma coisa para vocês. Bom, acho que da POC era É, isso, parar para as deu para dúvidas, né? dar um gostinho, assim, tá todo mundo perguntando o webinar do XDR, onde que a gente pode assistir. Eu acho que esse webinar do XDR a gente não gravou. Geralmente a gente deixa um link no YouTube. Esse do XDR específico, eu acho que a gente não tem. A gente pode fazer uma repescagem, né? Acho que valeria a gente fazer um novo dele, mas de qualquer forma, dúvidas técnicas sobre o XDR, estou vendo aqui datasheet, vocês podem entrar no site da Blockbit, ele tem algumas informações, tem vídeo, mas a gente tem o contato de vocês e a gente vai munir vocês com o máximo de informações que a gente tiver. Ah, tinha que ser um somente do CTI. Agora, gente, Ah, o céu é sim. o limite, a gente Cara, pode vários Galera temas gosta, aqui. né? a gente pode fazer muitos outros. Obrigada pelo feedback de vocês. A gente fica muito feliz em saber que vocês estão gostando, que é um formato que funcione. E a ideia é que seja mesmo um bate-papo, que a gente possa trocar experiências, né? Levar um pouco da nossa expertise para vocês e, de fato, ajudá-los, ser um parceiro de vocês, né? Se você é cliente ou parceiro, ou um entusiasta de cibersegurança, a gente está aqui para ajudar. Muito obrigada. Um ótimo dia para vocês. Esse webinar a gente vai deixar disponível no YouTube. Também vocês vão receber um e-mail depois de agradecimento e com um link caso vocês queiram revisitar essa apresentação. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Agradeço Obrigado, muito a boa presença de tarde. todo Tchau, tchau. mundo. Tchau, tchau, boa tarde.